Fala pessoal, hoje o tema escolhido para nosso vídeo é lendas brasileiras. Lembrando que esse é um iceberg e, como tal, abordaremos tais lendas com base em seu conhecimento em todo o território nacional. Sendo assim, quanto mais baixo no iceberg, mais obscuro e desconhecido. Bem, vamos lá. Lobisomem. Em noites de lua cheia, quando o céu está limpo demais, algumas pessoas dizem ouvir uivos vindo do mato e preferem não sair para conferir. A lenda do lobisomem é uma das mais antigas e conhecidas do folclore brasileiro. Fala de um homem amaldiçoado, condenado a se transformar em uma criatura meio homem, meio lobo, sempre nas noites de lua cheia. Em algumas versões, essa maldição nasce após um pacto com o diabo. Em outras, é um fardo hereditário, passado de geração em geração, ou transmitido por uma mordida. Quando se transforma, o lobisomem se torna uma fera descontrolada, que percorre estradas, vilarejos e matas em busca de vítimas. Um ser que não sente dor, não tem consciência e só para quando está saciado. A cultura popular afirma que ele só pode ser ferido com objetos de prata, como facas ou balas, e que todo o resto é inútil contra sua pele espessa. Mesmo sendo uma lenda conhecida, há quem jure ter visto pegadas grandes demais perto de casa, ou escutado gritos que não pareciam vir de um animal comum. Relatos são mais comuns em pequenas cidades ou interiores. Saci. Se um redemoinho surgir do nada no meio da estrada, joga uma peneira por cima, vai que você pega ele. A lenda do Saci Pererê surgiu nas tribos indígenas do sul do Brasil e atravessou séculos, ganhando novas formas com o tempo. O que nunca mudou foi sua essência. O Saci é travesso, imprevisível e adora causar confusão. Ele tem só uma perna, mas se move com mais agilidade do que qualquer um. Usa um gorro vermelho mágico, que lhe dá poderes, inclusive de desaparecer no ar. E onde ele passa, nada fica no lugar. Suas brincadeiras, algumas são inofensivas, outras bem irritantes. Ele faz tranças nos rabos dos cavalos durante a noite, troca o sal pelo açúcar, esconde objetos e assobia alto no meio da escuridão, só para assustar quem viaja sozinho. Mas nem tudo é travessura. Dizem que o Saci também é o guardião das ervas medicinais. Ele conhece todas as plantas da floresta e confunde quem tenta pegá-las sem permissão, como se protegesse um segredo antigo da natureza. A lenda diz que ele nasce do broto de um bambu e vive por exatos 84 anos. Depois disso, se transforma em um cogumelo venenoso. E se você quiser capturá-lo, prepare-se, só jogando uma peneira num redemoinho e tomando seu gorro antes que ele fuja. Mas atenção, se ele escapar, provavelmente vai esconder suas chaves e queimar seu almoço só de pirraça. Curupira. No coração das florestas brasileiras, existe uma criatura temida desde os tempos antigos. Ele é pequeno, mas imensamente poderoso. Seus cabelos são vermelhos como fogo e seus pés, bem, eles apontam para trás. E esse é o Curupira, o espírito da mata, o vingador dos animais e o tormento de caçadores. Mas cuidado, ele não é sempre igual. Em algumas regiões dizem que é careca, em outras que seu corpo inteiro é coberto por pelos e seus dentes, são verdes. Mas uma coisa nunca muda. Sua missão é proteger a floresta a qualquer custo. Os indígenas o temiam profundamente. Sabiam que quem ousasse caçar ou derrubar árvores sem permissão poderia nunca mais sair da mata. E para tentar aplacar sua fúria, levavam oferendas, fumo e cachaça, os presentes favoritos do Curupira. Seu assobio é inconfundível, agudo, incessante e enlouquecedor. Quando ele começa a soar, é sinal de que você foi escolhido. E aí só há uma forma de escapar: fazer um nó em um cipó. Dizem que esse gesto simples pode quebrar seu encanto, mas não há garantias. Localizá-lo? Quase impossível. Seus pés invertidos confundem qualquer rastro. Você acha que ele está indo para lá, quando na verdade ele já está bem atrás de você. O Curupira é o próprio espírito da floresta, invisível, implacável e pronto para punir quem ousa desrespeitar a natureza. Yara. Reza a lenda que muito antes de ser temida, Yara era humana, uma guerreira forte, habilidosa e bela. Bela o suficiente para despertar algo perigoso, a inveja dos próprios irmãos. Eles tramaram em silêncio até o dia em que decidiram tirar sua vida, mas subestimaram a força da mulher que queria apagar. A Yara lutou e venceu. No combate, ela acabou matando seus irmãos. Tomada pelo medo que viria a seguir, ela fugiu, mas seu pai, o pajé da tribo, a encontrou. Sem piedade, a lançou nas águas do rio como punição pelo sangue derramado. Só que ali, nas profundezas, ela renasceu. Os peixes a acolheram, a floresta a protegeu e o rio lhe deu uma nova forma, a de uma sereia encantadora e vingativa. Desde então, Yara vive nos rios amazônicos, com olhos hipnotizantes e um canto que nenhum homem consegue resistir. Quando ela aparece, é tarde demais.
O encanto seduz, o beijo puxa e o corpo do infeliz nunca mais volta à superfície. Mas se alguém escapar, pior ainda, dizem que quem sobrevive ao chamado de Yara perde a sanidade, fica em transe, torna-se um prisioneiro da lembrança de algo que não consegue explicar. Só um pajé com antigos rituais pode quebrar esse feitiço. Yara não esquece, Yara espera e Yara canta. Se você ouvir o chamado vindo do rio, corra, ou será o próximo. Boto cor-de-rosa. Na vastidão dos rios da Amazônia, esconde-se uma figura envolta em mistério. Durante o dia, ele é apenas um boto, um simples golfinho de água doce, mas quando a noite cai e as festas juninas começam, ele assume uma forma humana. Vestido de branco, elegante, com um olhar magnético e um chapéu que nunca tira da cabeça, não por estilo, mas para esconder o segredo de sua verdadeira natureza. Um orifício no topo da cabeça, por onde ainda precisa respirar como um animal aquático. Ele chega sorrindo, dança entre os humanos, encanta com palavras doces e sempre escolhe uma moça para seduzir. Ninguém sabe de onde ele veio, ninguém o viu chegar e depois da festa, ninguém o verá partir. A escolhida desaparece com ele e quando reaparece, está sozinha, grávida e o pai. Dizem que era o Boto, sempre o Boto. Essa lenda passada de geração em geração ganhou força nas comunidades ribeirinhas. Virou explicação, virou desculpa, e quando a mulher engravida e não revela o pai, ou sequer sabe quem é, todos sussurram. Foi o Boto. Mas será só uma invenção? Há quem diga que já viu seus olhos brilhando sob a água. Há quem jure ter escutado seu chamado durante a festa. E há quem desapareceu e nunca mais voltou. Se um estranho te convidar para dançar durante a festa, olhe bem, veja se ele usa chapéu e pense 2 vezes antes de aceitar. Mula sem cabeça. À noite, quando o vento sopra forte entre as matas e o silêncio é cortado por um relincho ensurdecedor, é sinal de que ela está próxima. Negra como a própria noite, ferraduras de prata e onde deveria haver um rosto, existe apenas uma tocha flamejante queimando sem parar. Ela corre pelos campos em disparada, grita, soluça como uma alma perdida, porque é exatamente isso que ela é. A mula sem cabeça é um dos mitos mais temidos do folclore brasileiro, mas poucos conhecem o que está por trás dessa maldição. Dizem que ela não nasceu assim, foi uma mulher apaixonada por alguém proibido. Em algumas versões, bastava dormir com o namorado antes do casamento para ser amaldiçoada, mas a versão mais conhecida e ainda mais pesada. Mulheres que se relacionavam com padres, desafiando os votos sagrados e os limites da fé, e assim elas seriam punidas de forma eterna. Nas noites de quinta-feira, o feitiço se manifestava. Ela deixava de ser humana, seus gritos viravam relinchos, sua vergonha virava fogo, e sua alma era condenada a correr para sempre, sem descanso, sem perdão. A lenda, fortemente moldada por costumes religiosos e morais da época, servia como intimidação e controle, uma ameaça para mulheres que ousassem desafiar as regras impostas. Mas será só simbólica? Muita gente até hoje diz já ter ouvido a mula, outros afirmam que se você cruzar o caminho dela e olhar nos olhos, ou melhor, nas chamas, o encanto pode se quebrar. Mas você jamais será o mesmo. Se numa noite sem lua você ouvir um relincho vindo da mata, não se aproxime, não corra, não olhe, apenas reze. Cuca. A Cuca não é apenas uma história contada para assustar, ela é uma figura sombria do folclore brasileiro, conhecida por capturar crianças que não dormem na hora certa ou que são inquietas demais. Durante gerações, essa lenda foi usada por pais e avós como forma de manter os pequenos obedientes. Dorme, senão a Cuca vem te pegar. E a imagem dela não deixa dúvida sobre o perigo. A Cuca é descrita como uma mulher muito velha, magra, corcunda, com a pele extremamente enrugada e os cabelos brancos como a lua pálida. Uma verdadeira bruxa. E como toda boa feiticeira do imaginário popular, ela é conhecida por praticar maldades. Ela não aparece em pleno dia. Ela espera o momento em que a casa mergulha no escuro. Observa, se aproxima e leva. Simples assim, a Cuca não perdoa o atraso do sono. Boitatá. Em meio à escuridão dos campos e matas do Brasil, há um brilho que não vem da lua. É um clarão ardente que se move como se estivesse vivo. Quem vê, sabe, é o boitatá. No folclore brasileiro, o boitatá é uma cobra de fogo com muitos olhos em chamas, cuja missão é clara, proteger os campos contra aqueles que usam destruí-los com incêndios criminosos. Mas ele não é apenas uma serpente incandescente. A lenda também conta que o boitatá pode assumir a forma de um tronco em chamas, disfarçado, esperando o momento certo para aniquilar quem promove a devastação da natureza.
Não importa a forma, o fim é sempre o mesmo para quem causa destruição: a morte. E seus muitos olhos disse que brilham intensamente porque o boitatá se alimentou das pupilas de vários animais, o que explicaria sua luminosidade sobrenatural. O primeiro registro dessa criatura aparece em 31 de maio de 1560, num relato escrito por José de Anchieta, padre jesuíta que documentou a cultura indígena brasileira. Ali, ele descreve o boitatá como um fantasma cintilante chamado baetatá pelos povos indígenas, uma entidade que matava, assim como os curupiras. Na tradução feita por Anchieta, baetatá significa literalmente coisa de fogo, da junção das palavras em tupi, mebai, que é coisa, e tatá, que é fogo. Essa lenda também serve como explicação para o fogo-fato, um fenômeno real, pequenas chamas que surgem espontaneamente da decomposição de matéria orgânica em áreas alagadas e que, por séculos, foram temidas por parecerem assombrações. O boitatá não é apenas uma visão assustadora, é um aviso flamejante da própria natureza, punindo aqueles que insistem em queimar o que deveria ser preservado. Moça do táxi. Tudo teria começado em 1936, 5 anos após a morte de uma jovem chamada Josefina. Naquela noite, um taxista relatou um episódio inexplicável. Ele buscou uma moça elegante em frente ao cemitério de Belém, que pediu uma corrida até a Basílica. Lá, ela desceu, entrou para rezar e logo depois pediu para ser levada de volta ao ponto de partida, o mesmo cemitério. Antes de sair do carro, ela apenas disse: "Passe na casa da minha família, eles vão pagar pela corrida." Curioso e intrigado, o motorista foi até o endereço que ela mencionou e, chegando lá, contou toda a história para os moradores, acreditando que talvez tivesse transportado uma das irmãs da jovem. Mas tudo mudou quando ele viu um retrato na parede. Era ela, era Josefina. Mas então veio o choque. A família informou que Josefina estava morta havia 5 anos, vítima de tuberculose. O que o taxista levou aquela noite não era uma passageira comum. E o mistério não para por aí. Quando Josefina morreu, seu pai decidiu mandar uma fotografia dela para a Itália com o objetivo de eternizar sua imagem no mármore da lápide. Meses depois, a foto voltou da Europa já esculpida, mas com um detalhe a mais: um pequeno broche com o símbolo de um carro preso à blusa da jovem. Um item que não existia na imagem original. Até hoje, essa é uma das histórias mais conhecidas e inquietantes do imaginário popular de Belém. E a sepultura de Josefina segue lá, como um ponto de mistério, fé e lenda, eternizada em pedra e talvez também nas ruas silenciosas da cidade. ET de Varginha. Tudo começou na tarde chuvosa de 20 de janeiro de 1996, em Varginha, Minas Gerais. Ventava forte quando 3 jovens, as irmãs Liliane Valquíria Fátima Silva e a amiga Kátia Andrade Xavier, decidiram cortar caminho por um terreno baldio. E foi ali que o inesperado aconteceu. Elas afirmam ter visto uma criatura agachada, com olhos vermelhos intensos, em meio à lama e à chuva. Assustadas, fugiram correndo para casa, e ao chegarem, disseram à mãe que haviam visto o diabo. Inicialmente ela não acreditou, mas ao visitar o local, notou algo estranho. Um cheiro forte, desagradável e impossível de descrever. No chão, apenas uma marca e um cachorro cheirando no lugar onde a criatura havia estado. A história se espalhou rápido. Familiares, amigos, vizinhos, todos passaram a comentar o relato. E não demorou para que o caso chamasse a atenção de ufólogos como o Birajara Rodrigues, que procurou as meninas para entender o que tinham visto. E a partir daí, boatos tomaram conta da cidade. Surgiram relatos de OVNIs nos céus, criaturas misteriosas e até ações militares secretas. Um zelador do zoológico local afirmou ter visto uma criatura estranha que teria sido levada até lá pelo corpo de bombeiros, mas que não ficou no local. Pouco depois, 3 animais morreram no zoológico, sem qualquer explicação aparente. Algum tempo depois, ufólogos divulgaram um áudio atribuído a um militar anônimo, detalhando a captura da suposta criatura. Ele afirmava que ela teria sido recolhida pelos bombeiros e levada a essa, que é a Escola de Sargentos das Armas. O corpo de bombeiros, porém, emitiu uma nota oficial negando a história. O comandante da ESA, o general Lima, também se pronunciou, dando um comunicado à imprensa em que negava qualquer envolvimento. Já o coronel Olímpio Vanderlei, que teria sido apontado como responsável pela operação de captura, se recusou a gravar a entrevista, dizendo por telefone que tudo havia sido inventado por um ex-soldado. O caso do ET de Varginha se tornou um dos maiores mistérios da ufologia brasileira, uma mistura de relatos populares, silêncio militar e perguntas que até hoje continuam sem respostas. Corpo Seco. O Corpo Seco é uma das lendas mais sombrias do folclore brasileiro. Conta-se que esse ser amaldiçoado foi rejeitado tanto por Deus quanto pelo diabo, condenado a vagar eternamente pela terra.
Seu corpo, tão corrompido pelas maldades cometidas em vida, tornou-se indesejado até mesmo pela própria terra, que se recusou a acolher sua carne. A lenda é especialmente popular nas regiões sudeste e sul do Brasil e apresenta variações sobre a origem de sua maldição. Na versão mais conhecida, o corpo seco teria torturado e assassinado a própria mãe. Em outros relatos, ele era um homem cruel que espalhava sofrimento entre familiares e estranhos, ou ainda alguém que fez uma promessa a Deus e jamais cumpriu. Independentemente da versão, todas concordam em um ponto. Suas ações foram tão monstruosas que nem céu nem inferno o quiseram, restando-lhe apenas o castigo de perambular pelo mundo como um cadáver ressequido, assustando aqueles que cruzam seu caminho. Capelobo. O capelobo é uma das figuras mais temidas do folclore amazônico. De aparência grotesca, seu corpo é uma fusão bizarra entre humano e animal. Tem o tronco forte de um homem, mas a cabeça e o focinho lembram o tamanduá-bandeira. Embora, em algumas versões, pareça mais com um cachorro até uma anta, suas patas redondas, como fundos de garrafa, são cobertas por pelos espessos, e sua velocidade o torna quase impossível de ser visto quando corre pelas matas e várzeas do norte brasileiro. Essa criatura maldita ganha vida durante a noite. É quando sai de seu esconderijo e começa a rondar casas isoladas, barracões e acampamentos encravados na mata, emitindo gritos aterrorizantes que ecoam na escuridão. De acordo com a lenda, o capelobo tem uma dieta macabra, se alimenta de cães e gatos recém-nascidos e, quando encontra caçadores, os mata e suga o sangue de suas vítimas. Eliminar essa criatura é quase impossível. Dizem que a única forma de matá-la é com um tiro certeiro na nuca. Qualquer outro ataque seria inútil. Por causa de sua aparência e hábitos, muitos estudiosos do folclore o consideram uma espécie de lobisomem da Amazônia. Entre algumas tribos indígenas do rio Xingu, há até quem acredite que certos índios tenham o poder de se transformar em capelobo. Mapinguari. Nas profundezas da floresta amazônica, contam os caboclos que habitam a criatura lendária, o Mapinguari, um gigante peludo e temido, com um único olho no meio da testa e uma boca assustadora localizada no umbigo. As histórias variam. Para alguns, ele é coberto por uma densa camada de pelos, protegido por uma armadura feita do casco de tartaruga. Para outros, sua pele seria tão resistente quanto o couro de jacaré. Seus pés, dizem, têm o formato peculiar de uma mão de pilão, deixando marcas únicas por onde passa. A lenda fala que alguns índios, ao envelhecerem, evoluem para essa forma misteriosa, tornando-se mapinguari e se isolando no coração da floresta para viverem solitários. Quando o mapinguari ruge, seu som ecoa como o grito dos caçadores, uma armadilha mortal. Quem responder a esse chamado é caçado e nunca mais é visto. Conhecido por sua ferocidade, o mapinguari não teme caçadores. Sua força é tamanha que dizem conseguir dilatar o aço soprando no cano das espingardas, tornando qualquer arma inútil contra ele. Muitas histórias contam que os poucos caçadores que sobreviveram a encontros com a fera saíram marcados para sempre, aleijados ou com cicatrizes horríveis. Curiosamente, dizem que ele só vagueia pela floresta durante o dia, enquanto a noite repousa. Outros afirmam que ele só aparece em dias santos ou feriados e que seu único medo é do bicho preguiça, a criatura que o faria fugir. Bailarina Azul. Desde a sua fundação em 1910, o Teatro José de Alencar, em Fortaleza, é palco de muitas histórias, mas nenhuma tão misteriosa quanto a lenda que ronda seus corredores. Dizem que, quando as cortinas se fecham e o silêncio toma conta, uma figura aparece, uma bailarina vestida de azul, deslizando pelo palco e caminhando pelos bastidores como se nunca tivesse partido. Ninguém sabe exatamente quando ou como essa história começou, nem quem foi essa enigmática mulher, mas muitos juram ter visto seus passos leves e seu vestido esvoaçante, numa presença que parece saída de um sonho ou de um passado guardado nas paredes antigas do teatro. Seria ela um espírito preso àquele espaço, um eco de uma última apresentação interrompida ou simplesmente uma lenda que alimenta a alma cultural de Fortaleza? No Teatro José de Alencar, o mistério da bailarina azul permanece, encantando e assustando ao mesmo tempo quem tem coragem de explorar seus recantos após o cair da noite.